Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas às nossas reflexões sobre língua portuguesa. Afinal de contas, essa nossa língua, a gente está em constante mudança, está em constante transformação e nós, como bons falantes e perceptores aí dessas transformações, precisamos estar atentos também a como utilizá-la de maneira mais produtiva na nossa comunicação geral do dia a dia e como utilizá-la de maneira também muito produtiva na nossa comunicação escrita formal, não é isso? E justamente para tirar um pouco daquelas suas dúvidas mais prementes, gente, sobre ortografia, contextos, expressões e tudo isso, né, de sons representados graficamente, tudo isso, enfim, que circunda o cotidiano da língua, mas que por vezes fica com aquela interrogação no ar, porque diz, por que é assim? Por que é, né? Ou, mas como é que era antes? Não sei, né? Essas coisas são muito evidentes quando a gente coloca, por exemplo, essa questão para alguém que começa a refletir sobre língua. Diz, espera lá, como é que é isso, né? E esse é o nosso intuito também. Então, nessas aulas, além de trazer, pessoal, uma série de questionamentos a você, é trazer algumas informações que podem sanar algumas dúvidas, alguns mitos sobre língua, né? E que podem transformar aí a sua comunicação de maneira mais evidente, tá? Nesse encontro, pessoal, eu reservei justamente um momento especial aí para nós falarmos sobre como se escreve e por que se escreve dessa maneira, né? Quais são aí os parâmetros, quais são as regras para ortografia? Obviamente, pessoal, eu não vou passar por todas as regras, mas eu vou chamar a sua atenção para aqueles elementos que mais causam dúvida, que mais geram polêmica, ou que mais geram boatos do senso comum aí de usa, não usa, faz, não faz, muda, não muda, né? Nesse sentido, tá bom? Então, vamos conversar sobre ortografia com bastante cuidado, bastante atenção nessa aula, gente, e fazendo nossas anotações. Sabe aquele belo e bom caderninho que eu sempre peço? É isso aí, gente, tá? Fazer as anotações e depois fazer a aplicação na nossa escrita e na nossa leitura, para perceber as regras e as exceções. Tudo bem? Vem para cá, me acompanha? Então, vamos lá, gente. Olha só. Primeiro, pessoal, a letra que a gente escolhe para grafar um som tem a ver com a posição dessa letra dentro de uma palavra, tá? Então, primeiro de tudo, regra básica, gente, para dizer assim, olha, tem sons que podem ser representados por várias grafias, assim como uma mesma grafia pode ser lida de várias maneiras com sons diferentes, tá? Mas o que vai determinar, gente, qual é, então, como vocês estão vendo aqui, ó, qual é a escolha da grafia para este som, tem a ver com a posição dessa letra, desse som dentro da palavra, tá? Vamos ver os exemplos que eu acho que dão maior tranquilidade para nós observarmos aí como é que isso funciona, tá? Vê lá, ó. Muitos problemas ortográficos podem ser resolvidos ou pelo menos reduzidos apenas analisando a posição da letra na palavra. Isto é, se ela ocorre no início, no meio ou no fim. Vamos ver os vários fonemas que a terrível letra X pode representar, né? Eu diria que é terrível e temível também, né, gente? Por quê? Além de terrível, é temível, porque as pessoas temem muito, né? Quando colocam uma ou outra, tem muito medo de errar quando usam uma letra ou outra e por vezes acabam cometendo aberrações por hipercorreção, né? Por achar que sempre um formato é certo. Dá uma olhada lá, ó. Xícara, né? Então vejam, a gente pode confundir com o quê? Vamos lá, confunde com CH, não é? Xícara, porque é o mesmo som, tá? Exaustor, confunde com Z, não é? Confunde. Experiência, ó, confunde com S. E táxi, embora, pessoal, nós não tenhamos, não seja comum
essa junção de letras no nosso vocabulário, na língua portuguesa, pode confundir com CS mesmo, tá? Com esse tipo de relação, ok? Bom, pessoal, vocês estão percebendo então que, vamos aplicar aqui, ó, de acordo com a posição da letra na palavra, ela vai ter esse som, ou de acordo com o som, essa letra vai aparecer. Veja só. Então, em começo de sílaba, gente, xícara, ó, X, né? Exaustor. Dentro da palavra, veja, exaustor. Dentro da palavra, mas em começo de sílaba, tá? Então, veja lá, tem som de Z. Final de sílaba, gente, ó, experiência, final de sílaba, né? Experiência tem som de S. Então, veja aqui, ó, exaustor, tá? Essa é a separação. Aqui é experiência, tá? Então, vejam, começo de sílaba tem som de Z, final de sílaba tem som de S, tá? Legal. Agora aqui, veja, táxi. Ela tá num começo de sílaba também, né, gente? Ó, táxi. Num começo de sílaba, mas está cercada, né? Por o quê? Ah, olha só, por vogal terminando a outra sílaba e por vogal acompanhando-a nessa sílaba. Então, tem uma série de questões aí envolvidas para a gente perceber como é que se faz isso. Pessoal, uma regra bem importante, ó. S no meio de vogais tem som de Z, tá? Que é o que vai acontecer, por exemplo, aqui em exaustor. É o que vai acontecer com a palavrinha analisar. Tem muita gente que escreve análise com Z, pessoal, tá? Por causa dessa confusão. Mas lembrem, a regrinha é no meio de vogais ou em meio a vogais, o S tem som de Z, tá? Então, lembrem-se disso, tá ok? Bem importante para nós observarmos e percebermos essa situação, tá? Depois, gente, agora vamos falar um pouquinho de palavras, olha só, com letra Z. Então, com Z, como é que acontece, o que rola aí, que sons ela pode produzir, né? Bom, zombar, olha só. Já sabemos que não é com X, mas poderia ser com S? Também não. Daí se diz, bingo, acertamos. Vamos ver qual é o padrão aí de resposta, né? A única letra que em início de palavra representa o fonema Z é o próprio Z, tá? Então veja, zombar, zumbido, zíper, zebra, ok? Então apenas Z em posição inicial, ó, zombar, zumbido. Apenas Z quando a sílaba anterior termina por consoante, ó, ser, zir. Zol. Se a sílaba anterior, né, olha só, termina por consoante, tá vendo? A próxima sílaba que começa com esse som vai ser representada com Z, tá? Legal. Em alguns casos também em final de palavra. Em final de palavra, como é que vocês perceberam aí? Olha só. Diz, puxa vida, cartaz e luz. Vai ter a ver com a origem das palavras também? Claro, vai ter a ver, com certeza, né? Então, veja lá, ó. Cartaz e luz. Aqui no meio dizem algumas ocorrências do fonema em posição intervocálica. Diz, bom, prof, se você disse para nós que o padrão é que em meio a vogais o S tenha som de Z, mas também vai acontecer de aparecer Z por causa da origem da palavra, né? Ó, vazio, azedo. Puxa vida, principalmente, gente, em palavras, olha, pensem na nossa árvore genealógica das línguas, né? Como, por exemplo, na palavra azedo. Pensem na origem disso. Diz, puxa, vem da ideia do acetus latino, né? Então, era um C lá na origem, vai virar um Z aqui em português, né? Então, vejam que a gente tem uma série de relações, de sequências aí, que vão apresentar para nós o uso ou não de uma vogal ou outra, ou de uma
consoante ou outra para representar o som, tá? Agora, o que diz aqui, ó? A vizinhança da letra na palavra, né? Ou seja, dizia aqui que era intervocálico, quer dizer, quem são os vizinhos dessa letrinha Z? Vocais, né? Então, olha lá, que letra vem antes e que letra vem depois? E o fonema S, como é que funciona, hein? Com quantos grafemas podemos representá-lo? Respire fundo e vamos encarar a lista. Olha só, gente. Esse mesmo fonema S, né? Pode ser representado por C, como em cerâmica, cebola, por cedilha, diferença, por S propriamente, subterrâneo, por dois S's em interesse, por SC em piscina, por S cedilha em desça, por X exportar, por XC em excesso, por Z em veloz e por XS em exudar, que vai se pronunciar, na verdade, exudar, tá? Então, vejam, pessoal, tem uma série, um conjunto, né, de grafias para o mesmo som. Depende do que diz aqui, ó, da vizinhança, né? Se é vogal ou consoante que está ao redor dessa letra, desse som, ok? Perigos ortográficos. Gente, vamos falar um pouquinho dos perigos que a gente corre, das dúvidas que a gente tem, dos erros que pode cometer e como evitá-los, ou como evitar a maioria deles, né? Com bastante cuidado. Olha só, ao escrevermos um texto, dificilmente erramos as letras que apenas são usadas com seu valor de base. O que quer dizer valor de base, pessoal? Por exemplo, um Z que representa o som de Z, um S que representa o som de S. Isso é valor de base, tá? Agora, um S que representa um som de Z, aí o bicho pode pegar. Por exemplo, em casa, né? Ups, aí pode ser que eu escreva com Z, que eu confunda, tá? Perdão. Aí diz assim, sabemos também que é possível evitar muitos problemas se analisarmos com cuidado a posição que a letra ocupa na palavra e se observarmos as letras que vêm antes ou depois dela, antes ou depois desse som, tá? Mas quais são os lugares onde corremos maiores riscos de cometer erros ortográficos? Vamos ver se vocês concordam, gente. Daí diz assim, ó, que no quadro a seguir a gente vai falar um pouquinho dos exemplos, tá? Já conto para vocês qual é o quadro. No quadro abaixo, vamos apresentar quais são as letras ou dígrafos que podem representar um mesmo fonema em uma mesma posição e assim criar dificuldades na hora de escrever. Conhecendo os lugares perigosos, né, ou os lugares perigos aí, né, é possível tomar certos cuidados e escapar das armadilhas, evitando deslizes. Bom, gente, só para lembrar, o que é um dígrafo mesmo? É quando nós temos duas letras, vamos lá, igual um som, tá? Por exemplo, pode ser com dois S's? Pode, ó, sucesso, tá? Olha só, isso aqui é um dígrafo, ok? Beleza. Agora, veja lá, quais são os nossos principais percalços, nossos principais erros, então? No meio da palavra, entre duas vogais, quando o S aparece com som de Z, ó, camisa, casa, né? Quando o Z tem som de Z, veja, por que eu faço essa confusão? Porque em azedo é Z, em casa é S. E daí, pessoal, por isso que eu já disse a vocês em outro momento, quando falei da história, da origem da língua portuguesa, que é muito importante que a gente saiba que não é que as coisas são assim, porque não tem resposta. Não, pessoal. Vejam, vai depender da origem das palavras para a gente ter uma manutenção ou uma transformação da representação dos sons. Isso é muito evidente, isso se dá muitas das vezes, tá? Por exemplo, no início da palavra, antes de E e I, quando, olha só, certeza e selo, vejam só, de novo, gente, tem a ver com a etimologia, com a origem, tá? Então, etimologia vai ser algo muito importante para a gente entender aqui.
a origem das palavras. Cicatriz e silêncio, veja só, né? Então, vejam que importante a gente perceber como a posição e a vizinhança e a etimologia fazem diferença na hora de escolher o som com que a gente vai grafar a palavra. Daí, pessoal, eu coloquei na sequência aqui um quadrinho que nos ajuda muito, muito a guardar, né? A fotografar a imagem das palavras que são usadas ou que apresentam aquele determinado som representado por aquela letra em determinada situação, tá? E eu diria que esse quadrinho é muito legal da gente guardar mesmo, pessoal, tá? Olha só, vejam aí, letras, posição e exemplos. Para a gente guardar bem bonito, né? Para a gente fazer uso. Veja lá, ó. SS, posição, no meio de palavra entre vogais, diante de A, O ou U. Passar, assobiar, assunto. Cedilha, S cedilha é muito raro, né? E SS. No meio da palavra entre vogais, diante de E e I. Olha só, cabeça, endereço, açúcar, cresço, cresça, passeio e sucessivo. C, SC e S. No meio de palavra precedida de consoante ou seguida das vogais A, O, U. Disfarce, macieira, crescer, descida, adversário e consulta. Cedilha e S. No meio da palavra precedida de consoante e seguida das vogais E e I. Cadarço, calça, inseto, persiana. C e CH. No começo e no meio da palavra seguida de vogal. Perceber, núpcias. Colchão, lixo. Veja só, então aqui, ó, L, a primeira sílaba termina em L, né? A segunda, que faz esse som sh, vai usar CH e não X, tá? No caso de lixo, gente, a primeira sílaba termina com vogal. A segunda faz sh e vai usar o X, tá bom? X e S. No meio da palavra seguida de consoante, ó, mexer, cachoeira, teste, texto. X, S, Z, G e J. No final de palavra, tênis e cartaz, olha só. No início ou no meio da palavra, gêmeo e exigir. Seguidas das vogais E e I, jiboia, projeção. No meio da palavra, em final de sílaba ou no final de palavra, soltar e pousar. LH, U, né, aqui que era, tá? LH e vogal, olha só, no começo da palavra, hálito, herança, hino, hoje, humilhar, agressão, estender, idealizar, organizar, usina. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam bem aqui relacionado à letrinha H, que é importante a gente puxar uma flecha. O H, gente, em começo de palavra, em português, importante entender, né? Em começo de palavra. O que acontece? Vocês já perceberam que ele não tem pronúncia alguma, né? Ele é uma simples aparição escrita aí, né? Horta, homem, não faz diferença alguma para a pronúncia. Então, a gente chama ele do quê, pessoal? É uma letrinha aí etimológica, tá? Ele tem uma manutenção por causa da etimologia. Etimologia. Isso quer dizer o que, prof? Etimologia. Isso quer dizer que tem a ver com a origem da palavra, tá? Origem da palavra. Por exemplo, gente, a palavra tem uma origem latina em que o H não só aparecia como era pronunciado. É uma palavra forte. Ela vem para o português e carrega esse H. É o exemplo de homem, por exemplo, que em latim se pronunciava homo, né? Então, com esse H aí forte pronunciado aspirado. Ele vem para o português, se mantém, mas não se pronuncia, tá bem? Depois, gente, vamos falar um pouquinho de dicas práticas para resolver dúvidas ortográficas, tá? Do dia a dia. Vai lá, ó.
Quando estamos produzindo um texto em uma situação em que não seja possível a consulta do dicionário, como é a maioria dos processos seletivos, né, gente? A maioria dos vestibulares, é preciso saber algumas dicas que podem ajudar a resolver problemas ortográficos. Por exemplo, confrontar a palavra com outras da mesma família, tá? Pode ajudar na escolha da letra certa, porque palavras da mesma família se escrevem do mesmo jeito. Por exemplo, laranjeira é com G ou com J? Bom, laranja é com J e não poderia ser com G. Então, laranjeira é com J, tá? Porque senão, se fosse com G, ficaria o quê? Laranga, não é isso? Tá? B, jornal é com L ou com U? O plural de jornal é jornais e não jornaus. Então, jornal é com L, tá? Uma dica importante, então, para perceber. Ah, prof, então, pera lá, vamos ver, vamos fazer aqui degrau, degrau, ver se é com L ou com U, né? Degrau, vou pôr aqui em cima no branquinho, ó. Aqui, ó, degrau, para eu saber se é com L ou com U. Vai lá, qual que é o plural de degrau? Degraus, tá? Se é degraus, pessoal, então é degrau com U. Se fosse degrais, seria degral com L, tá bem? Então, tomar esse cuidado é importante. Conhecer como se escrevem os sufixos e os prefixos pode resolver muitos problemas. Por exemplo, é com S ou com Z? Bom, o sufixo oso é com S, então gostoso é com S, famoso é com S, atencioso é com S. É com C ou com SS? O sufixo esser é com C, então amanhecer é com C, acontecer é com C. É com S ou com Z? O prefixo des é com S, então desatar, desumano e desarmar vão ser com S também, ok? Então tomar esses cuidados, gente, é essencial, é muito bacana para a gente entender melhor a língua, tá? Conhecer como se escrevem as desinências dos verbos e dos nomes também ajuda a solucionar dificuldades. Por exemplo, pesquisou é com L ou com U? Pera lá. As formas do passado dos verbos nunca terminam em L. Então, pesquisou só pode ser com U, tá? Pesquisasse é com C ou com dois S's? As formas dos verbos no imperfeito do modo subjuntivo sempre são com SS. Então, pesquisasse jamais pode ser com C, tá? E fazendo essas relações, gente, muito importante. Como trabalhar as regularidades contextuais? Olha só, classificar uma lista de palavras contendo diferentes ocorrências de uma determinada letra é uma boa atividade para descobrir os valores contextuais que ela tem no sistema grafofonêmico, ou seja, de grafar, de escrever uma palavra na língua, né? Veja abaixo meia dúzia de dicas de como você pode... Opa, aqui, gente. Veja abaixo meia dúzia de dicas de como você pode criar boas situações didáticas para explorar o assunto com sua turma. E eu coloquei aqui porque é um material que eu vou deixar o link para vocês, mas é você mesmo estudando com seu grupo de estudos, com seus amigos ou sozinho, tá? Vamos ver. Primeiro, gente, faça o quê? Ó? Construa um corpus de palavras para que vocês, como estudantes, possam perceber o que é regular. Por exemplo, dizer assim, ó, vou colocar aqui todos os verbos que eu conheço nesse modo subjuntivo, no futuro do subjuntivo, para perceber se eu uso SS ou C. Bom, se eu coloquei 5 e 5 são com SS, então meu padrão é SS, né? Outra, faça essa análise. Então, para saber, né, agrupe o dado a partir dos critérios, apontando as regularidades, quer dizer, o que acontece com recorrência, para eu poder formular a regra, tá? Depois, solicite o registro das conclusões a que vocês tenham chegado, gente. Que conclusão você chega quando tem uma listinha, né? Depois de diversas experiências de manipulação, como é que a gente percebe, tá? Vai se auxiliando aí. Quando você pega um texto para ler, como é que você consegue perceber, né? Então, vamos dar uma olhada. Vou colocar aqui, pessoal, um exemplo de texto para nós, para a gente ir
percebendo se consegue completar com as palavrinhas, ou se tem algumas mais difíceis, e se a gente percebe a regularidade da ocorrência do fonema, tá? O elemento inesperado, vamos lá, inesperado. Opa, prof, como é que você sabe que inesperado é com S e não com X? Lembrem o seguinte, gente, inesperado vem da onde? De esperado. Quem espera, espera com S. Então, o que é inesperado é com S também. Vai lá. Já altas horas da madrugada. Não é isso? Pode ser madrugada? Pode. Olha lá o substantivo horas, né? A que a prof se referia, pessoal. O substantivo horas vai ter esse H porque é etimológico, é da origem da palavra, né? Dois bêbados começaram uma o quê? Discussão, e daí uma discussão que pode ser o quê? Uma discussão infernal. Infernal com L ou com U? Faz o plural. Infernal, infernais. Portanto, infernal com L, tá? Uma discussão infernal. Bem debaixo da janela de Nasruddin, que fez o que o Nasruddin, será? Que, atenção, vou dizer a vocês aqui, ó, vamos lá, que prontamente acordou, enrolou-se no seu único cobertor e saiu correndo para tentar acabar com a gritaria. Vamos ver se a gente escreve certinho, ó, que prontamente acordou, enrolou-se e saiu correndo, que prontamente acordou, enrolou-se em seu único cobertor e saiu correndo, olha a pronúncia e os dois R's, né? Saiu correndo o que, gente? Ó, em seu único cobertor saiu correndo para tentar acabar com a gritaria, tá? Para tentar acabar com a gritaria. Ok? Mal o quê? Começar a tentativa de apaziguar, vejam com Z, os ânimos. Um deles arrancou-lhe o cobertor e os dois saíram correndo. Sobre o que discutiam? Perguntou a mulher assim que Nasruddin voltou da rua. Devia ser a respeito do cobertor. Assim que o conseguiram, a briga terminou, né? E aí vem histórias de Nasruddin, e aí vem a edição de onde é, né? Tirado esse trecho. Pessoal, uma palavrinha que está colocada aqui, ó, mas que poderia gerar dúvida, é justamente a grafia de mal e mal, ok? Esse mal com L é o contrário de bem. O mal com U, pessoal, seria o contrário de bom. Então, essas verificações, gente, esses pares observáveis aí, são muito importantes para vocês perceberem que tipo de problema nós podemos ter na ortografia das palavras. E há outras tantas historinhas, gente, que estão lá por completar com essas palavras. Eu deixo o link aqui para vocês, ó. Então, outra história de Nasruddin aqui, ó, para a gente observar. Tem a ver com S e Z e R de novo. Então, se vocês entrarem, gente, em vários portais, ó, deixo esse portal aqui, tem vários exercícios de ortografia e várias representações de como a gente pode fazer pares. Como eu disse aqui, ó, nesse do mal, tá? Como é que a gente faz? Ó, mal com L, contrário de bem. Mal com U, contrário de bom. Tem muita gente que não sabe escrever a palavrinha exceção, né, pessoal? Que é assim, ó, com cedilha, tá? Sempre pensem no seguinte, ó, exceção é diferente de excesso, tanto no significado quanto na grafia, né? Exceção é que tem pouco, excesso é que tem de bastante, tem de mais. Excesso com dois S's, exceção com cedilha, ok? Sempre fiquem ligados nesses instrumentos de validação da ortografia. Já nos vemos em outra aula. Um abraço, bons estudos!